Senhoras e senhores, para apresentar o tema Desafios e oportunidades para os municípios nos empreendimentos minerários implantados e em implantação, convidamos o consultor de Relações Institucionais e Desenvolvimento Econômico da AMIG, Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, Valdir Salvador. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. É um prazer estar aqui. A gente sempre inicia esse encontro com uma fala mais institucional do que a AMIG, do que ela pretende, onde ela vai, qual é o trabalho dela, e sempre coloca, apensado a isso, um tema que a gente acha importantíssimo. Nesse caso, os desafios e as oportunidades que os gestores municipais têm que ter, e têm que ter noção de que tem, porque até hoje a gente ainda acha a prefeitura com complexo de inferioridade em relação à mineração, que mesmo a gente já tendo feito vários cursos de psicologia mineral, nós ainda não conseguimos dizer para o pessoal, é o seu território, é o seu subsolo, concedido através de licença, mas é seu. Apodere-se dele, participe dele, se qualifique para discuti-lo, porque aí vocês vão entender, de fato, o espetáculo, a beleza de que é ser gestor de cidades que, de certa forma, são muito privilegiadas pelas suas riquezas minerais, né? Muito privilegiadas. De algum tempo para cá, os municípios que também são impactados, isso um trabalho espetacular da AMIG, né, que nos honra muito, né, Zé? Fizemos com que o Congresso Nacional entendesse que não são só os mineradores que compõem a atividade. Os municípios que contribuem para o sucesso do outro precisam de ser distinguido, e distinguido economicamente. Assim é que passou a haver distribuição para quem é impactado por ferrovia, por estrutura, por mineroduto, né, por plantas, por algumas atividades que, mesmo não sendo colocadas num solo minerador, contribui, barragens, contribui para que o outro seja bem-sucedido. Quando eu estou falando do outro, eu estou falando do outro município, do Estado e do país, né? O país precisa sempre lembrar isso. É importantíssimo quando, ao final dos meses, ou início dos meses seguintes, os jornais econômicos do Brasil fazem questão de colocar a economia brasileira foi um espetáculo mês passado, exportou X, isso, aquilo. Nós exportamos. Os nossos territórios contribuíram. Os impactos ficaram aqui. Então, é preciso que os outros nos entendam. Vamos lá, Luciana, por gentileza. Luciana é coordenadora do nosso Departamento de Economia, quem faz conosco e tem o cérebro das palestras, o departamento dela é quem faz o mapeamento da economia mineral da AMIG. Quem somos? Uma associação privada, fundada em 1989, que representa e atua em favor das causas dos municípios mineradores e afetados pela atividade de mineração, junto aos poderes públicos, iniciativa privada e sociedade civil organizada. Assim foi criada a AMIG, né? Um grupo de prefeitos, na época, liderado pelo Vitor, que era prefeito de Nova Lima, presidente de honra da AMIG, que, entendendo a importância de nos juntarmos desde lá, para que nós transformássemos a CEFEM, né, que, no fundo, eu sou muito falante, viu, gente? Não assustem, não. CEFEM, no fundo, cada um tem um conceito. CEFEM é o valor que o país cobra para vender aquele minério que é nosso através de uma concessão para a iniciativa privada para ter esses resultados espetaculares do lado de fora. É isso, no fundo. É 3,5% do valor de minério de ferro, é 1,5% do ouro. Qualquer um de nós queria ter um mineral desse vendido por 3,5% do valor que é vendido, né? Um mineral que é royalty, é isso. Então, nós perdemos o I1 na Constituição de 88, e a CEFEM precisava de ser regulamentada, e nós tivemos que fazer uma pressão junto ao presidente Collor naquela época, e nós já estávamos lá, para vocês verem como é que nós estamos razoavelmente vividos, não é? Para não falar que estamos envelhecidos, para que o presidente, então, sancionasse. Assim foi criada a AMIG, e depois nós fomos ver que ela tinha que ser muito mais do que isso, porque tem muito mais do que se imagina em relação à mineração do que royalty. Nossa missão é defender a mineração como atividade indutora de desenvolvimento sustentável dos municípios mineradores, principalmente em virtude do caráter finito das suas reservas minerais. E aí eu quero fazer aqui um realce.
os municípios, faço sempre questão de dizer isso, em hipótese alguma, nem no mais louco pesadelos, são adversários de qualquer empresa privada que faz extração mineral em nossos territórios. Tiro no pé, não é? Pois se elas é que pegam a riqueza geológica inerte e a transforma em emprego, em tributo, em royalty, em geração de economia, etc., como é que nós vamos ser adversários? Nós defendemos a atividade como um todo. Quando a gente fala que nós defendemos a atividade como um todo, nós defendemos o nosso papel dentro desse todo. Então, essa é a nossa missão. Luciano, por gentileza, nós hoje representamos municípios que estão localizados em 5 estados brasileiros, Bahia, Pará, Mato Grosso e Rio de Janeiro, e nos nossos territórios produzem e são recolhidos aproximadamente 70% de toda a produção, a extração. Produção, quem produz minério é a riqueza geológica do país, né? As mineradoras extraem minério. Esse é um trabalho que a MIG tem feito ao longo dos anos para a gente colocar os discursos no tom correto. De vez em quando, alguma mineradora diz, mas eu produzo 80 milhões de toneladas. Mas é mesmo? Você adiciona algum produto químico no seu laboratório e faz minério. Quem produz minério é a riqueza geológica no Brasil, e você, com a sua competência, graças a Deus, faz a extração do minério de ferro. Aí nós começamos a conversar de igual para igual, não é assim? A MIG oferece aos municípios associados um importante apoio técnico nas áreas ambiental, jurídica, tributária, institucional e desenvolvimento econômico, realizado por uma equipe de qualidade e de longevidade, né? Gestores e consultores da MIG têm alguns anos de estrada, porque para conhecer uma atividade razoavelmente complexa é preciso de envolver com ela, né, Roger, né, Guilherme, que tem aí 40 anos de atividade mineral como Roger, para conseguir entender o que há muito além dos procedimentos, das leis, da vivência da atividade mineral. Aí são marcos importantes da MIG. Nós fomos criados em 89 para transformar o IUM em CEFEM, depois, em 91, com o Collor, todo mundo lembra daquele dia especial, quando ele fez a regulamentação do Decreto 01 de 91, depois, em 2000, iniciou-se um movimento, aí eu quero falar, porque aqui hoje nós temos 9 estados diferentes e 73 municípios diferentes. Quando nós nos associamos, é até um negócio muito comum, né? Mas, infelizmente, de vez em quando, o comum falta a gente escutar. Se nós temos causas incomuns e nós todos unimos em torno dela, nós somos capazes de virar o que a gente imagina, desde que a gente seja ético, decente, correto e legal. Legal que eu falo dentro da lei. Acabou. Naquela época, as mineradoras entraram, através do Sinferbas, com uma ação que dava a elas o direito de descontar daquele antigo imposto, daquele antigo IUM, onde você pegava o valor de 2% do faturamento líquido. Nós éramos o Papai Noel mundial da mineração. Dávamos ao mundo o melhor minério pela menor alíquota cobrada no Brasil. Então, pegava-se o preço do minério, tirava-se os impostos incidentes, PIS, COFINS, ICMS, etc., 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 frete, seguro sobre frete, aí se aplicava 2%. Mas as mineradoras, à época, entenderam que todo o custo de transporte dentro da mineração também era frete. É o único entendimento que eu conheço assim no Brasil, né? Juninho, deixa eu só em termos de enriquecer a sua... Naquela época, era 2% do faturamento líquido. O Juninho está lembrando um tempo passado que foi um tempo que aí próprio fala, né, o menor royalty mineral do mundo, que era, aquela época, de 2% sobre faturamento líquido. E o Juninho descreveu com muita propriedade o que era faturamento líquido, o que se descontava de faturamento líquido. E uma confusão, né, de CIF e FOB, conceito. Ou eu tiro na sua fábrica, ou você pega na minha, né? E é tão simples, a gente tem que trazer, porque quando a gente está num lugar como esse, a gente acha que a gente não pode falar o comum. Se a gente não falar o comum, a gente não é ouvido como deve, né? É o mesmo conceito do frete do seu botijão de gás, de você ir na loja buscar e pedir para levar. Só isso que é CIF e FOB, mais nada. Então, as mineradoras achavam que todo o custo de transporte interno de um minério que vai para uma pilha, que vai ser descarregado aqui, que vai ser lavado ali, podia ser descontado. E aí, quando a primeira fiscalização foi feita em novembro de 2005, eu tinha o prazer de ser presidente da MIG nessa época, nós achamos desconto de transportes, como ambulância,
descontos de transporte de refeição. Aí nós fomos verificar que o custo de transporte se eu sonhei à noite, me transportei, eu tenho direito de ser abatido na CEFEM. Então, nós começamos, não é, a mudar o conceito, dizer, não é assim, e aí começamos a trabalhar até que um dia, né, nós conseguimos derrubar isso. Em 2003, a Amigo conquistou uma cadeira no Conselho Estadual de Geologia e Mineração, que erroneamente foi exaurido, acabado no Estado, um erro gravíssimo, como com um Estado como Minas, como com um Estado como o Pará, e aqui está a diretora do Pará, queria realçar publicamente o trabalho que o Pará tem feito em torno da atividade de mineração. Eu tenho falado disso que, infelizmente, ultimamente, eu que sou oriundo da mineração, saí dela para ser prefeito, e nascido no município, no Estado minerador, tem tido que aprender com o Estado lá do Pará como tratar melhor a atividade, dar mais importância a ela. Minas Gerais tem dado muito menor importância à atividade do que o Pará passou a dar. Por isso que vocês estão no nível de atrevimento que vocês estão. Graças a Deus. Atrevimento do bem, não é? Mas, então, nós começamos a trabalhar nesse conselho, e o conselho exauriu em Minas Gerais. Os estados mineradores precisam voltar a discutir mineração. Né? Quando foi colocado aqui, se não me engano, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, representando o governador Zema, de que Minas Gerais exporta para a China, isso, aquilo, aquilo outro, as mineradoras não têm culpa nenhuma disso, não. Quem tem culpa é o Estado, que não criou política para transformar o minério aqui dentro. O papel de mineradora é extrair, beneficiar e vender para quem quer comprar. Se nós não temos consumo para absorver 300 milhões de toneladas da Vale aqui, o mundo tem que comprar. Ou nós vamos querer que a Vale fique desse tamanho porque o país não teve competência de transformar, por exemplo, em produtos siderúrgicos e manufaturados aqui. A culpa não é da mineradora, a culpa é do país. Não é? Então, conselhos como esse ajudam a discutir políticas de fomento, de transformação, etc. Depois, em 2005, após o estudo realizado, para vocês terem ideia como que a gente precisa aprender com a gente mesmo a falar do óbvio, eu cheguei na AMIG, prefeito, né, menino, primeira vez que eu fui prefeito, tinha 23 para 24 anos de idade, entusiasmado, atrevido, falei isso com o Polaco aqui há poucos minutos. Está chegando agora na superintendência de arrecadação, bota o gás da sua juventude todo para correr, né? E nós vamos atrás de você. Nós não tínhamos noção ainda de tudo que circundava a atividade. Depois, com o amadurecimento, como nós fomos vivendo nela, e eu volto a AMIG como presidente em 2005. E aí começamos a falar por que o minério é tão barato, etc. Resolvemos fazer uma pesquisa, uma coisa comum, banal. Quanto se cobra mundo afora em relação à extração mineral? Aí, por exemplo, vamos verificar... E, olha, Juninho, eu quero, mais uma vez, foi na sua presidência, em 2005, que foi criada a Diretoria de Meio Ambiente da AMIG. Exatamente nessa época, fizemos uma pesquisa e fomos ver, por exemplo, que a Austrália, que é o maior concorrente nosso em relação à extração e venda de minério de ferro, cobrava de 5% a 7,5% do faturamento bruto, enquanto nós cobrávamos 2% do faturamento líquido. Fizemos a mesma pesquisa e começamos a ir ao Congresso Nacional, aos senhores deputados e ao Senado. Escuta aqui, ó, a quanto se cobra pelo mundo afora? Foi quando, naquela época, começou a se discutir por que o Brasil era tão acanhado em relação ao preço de royalties. Para que a lei, que hoje é 13.540, existisse, saímos de 2005 e fomos a 2017, 12 anos verbalizando a necessidade de mudança dessa lei. Por gentileza, Luciano. Depois, em 2005, por causa de uma grande fiscalização que aconteceu em Minas Gerais, por um trabalho exemplar do antigo DNPM, apurou-se aqui uma dívida de 4 mineradoras à época, CSN, Vale, MBR e... CSN, Vale, MBR, tinha mais uma, vou lembrar daqui a poucos minutos, eram 4 na época. Se não me engano, Samarco, encontramos uma dívida que nós não esperávamos, porque como que você espera a sonegação por parte de quem você entrega espetacularmente o que você tem melhor de riqueza geológica para vender do lado de fora? Pedimos ao antigo DNPM, o presidente era o Miguel Neri, e o Miguel, então, mandou para cá um grupo de fiscais que fizeram uma primeira grande pesquisa. E nós achávamos que íamos começar pelo agregado de construção civil, pelas rochas ornamentais, pela pedra ardosa lá de Papagaio. Não me esqueço do doutor Miguel Neri falando, não posso, vou começar pelas grandes, senão vão achar que nós somos compadres das grandes mineradoras e precisamos de começar por elas. Quando chega um resultado de 2,2 bilhões de CEFEM não recolhida por apenas 4 mineradoras. Custamos a acreditar.
Me lembro muito bem que convidei um presidente da Vale uma noite para jantar e busquei o meu padrinho, Vitor Penido, com a sua pujança, o seu atrevimento, para dar a notícia a ele. E ele perguntou se nós éramos loucos de achar que mineração brasileira sonegava alguma coisa. Nós estamos em 2020, continua sonegando, infelizmente. Ainda bem que agora vem o Polatti, com esse atrevimento natural dele, com as notícias dadas aqui pelo Bica, nas transformações dos processos que a ANM, que vão fazer com que, pelo menos, tenhamos uma mineração justa. E, quando eu falo mineração, não estou falando de uma mineradora, estou falando de um segmento. Então, foi apurado aqueles 2,2 bilhões. Depois, em 2007, fizemos o primeiro encontro de municípios mineradores, uma atividade como essa, para discutir o que era mineração no Brasil pelos municípios, que até então nós não tínhamos voz. Ninguém nos reconhecia como entes completamente de primeira linha da atividade. Depois, em 2008, conseguimos uma grande vitória no Sinferbase. Não esqueço do último gabinete que fui visitar, ao lado do meu queridíssimo amigo, o mais culto prefeito do Brasil, Ângelo Osvaldo Araújo, prefeito de Ouro Preto, quando nós fomos convencer o ministro Teori, que infelizmente falecido, da importância de se expurgar custo interno de transporte. Tivemos, naquele momento, um primeiro grande ganho de quase 64 milhões dessa vitória que nós tivemos no Sinferbase. Depois, logo em seguida, nesse mesmo ano, fizemos o primeiro acordo de cooperação técnica entre a agência e a prefeitura e os municípios, para que começássemos a entender da atividade. E aí você vê como que as coisas eram simples. Tivemos acesso a uma senha, que a gente chamava aqui capialmente de mega senha, que a gente entrava no sistema do DNPM para ver o que se minera no meu município, quem está pagando, por que está pagando, porque nem isso a gente tinha direito. Era simplesmente esperar o royalty chegar e falava, é isso o quê? De onde vem? Quem minerou? Qual foi a extração? Qual a alíquota paga? Para que mercado vendeu? O minério é nosso. Por que nós não podemos participar dele? Então, foram conquistas que foram acontecendo ao longo do ano, ao longo dos anos. Depois, em 2012, por uma decisão judicial, os municípios comemoraram, em outubro daquele ano, mais 227 milhões de recebimento de parte da dívida de transporte da Vale da Samarco. Quando foi em 2013, mais 297 milhões. 2014, fizemos, a AMIG colocou como sugestão para discussão, pela primeira vez no Brasil, que os municípios impactados deveriam ser remunerados pela contribuição que eles dão à atividade. Então, vários municípios hoje, como Valadares, por exemplo, que recebe uma quantia significativa, como impactado por ferrovia todo ano, naquela época nós estávamos iniciando esse diálogo para que eles pudessem entender. Então, foi lançado pelo Celso Cota, que era prefeito de Mariana, uma campanha em Ouro Preto que chamava Minério Justo é o Nosso Marco, para esses assuntos começarem a ser elevados até chegarem ao Congresso Nacional. Depois, em 2016, mais 250 milhões a Vale pagou aos estados e cidades mineradoras, referente mais uma dívida oriunda de fiscalização e de insistência na AMIG lá. Depois, em 2017, nós começamos, então, a articulação da medida provisória 789. A gente tem que sempre ser grato, né? Um dos grandes defeitos do ser humano é a ingratidão, a dois grandes deputados mineiros, o Fabinho Liderança, que foi quem, num dia, por uma insistência grande dos municípios mineradores, leu essa medida provisória numa ausência do Rodrigo, que era presidente da Câmara na época, e trancou a pauta. Gente, foi uma epopeia, essa medida provisória 789. Ninguém tem ideia de como isso se deu. O Fabinho fez essa leitura e depois foi escolhido o Marcos Pestana, a pedido do Zelinho, prefeito de Congonhas, que aceitasse seu relator, para que nós tivéssemos uma condução técnica dentro do Congresso Nacional da nova lei de royalties, e assim aconteceu. Em dezembro, então, daquele ano, novembro, o presidente Temer, que passa muito desapercebido pela população brasileira, indiferente da sua empáfia, né? O Temer é um troço muito laquezado, né? Um troço muito duro, não sei o quê, mas o Temer foi de algumas atitudes para o país que pouca gente teria coragem de fazer. O Temer, naquele momento, que ele não precisava de preocupar com reeleição, nada, ele fez atitudes como essa de transformar uma
uma grande bandeira nossa, em realidade, quando foi transformada a medida 789 na 3540, que a gente toma como base o minério de ferro, porque ele é mais de 70% da produção mineral brasileira, elevou a líquida de 2% do faturamento líquido para isso que hoje a gente chama, mesmo não sendo de 3,5% do faturamento bruto, e praticamente dobrou a arrecadação dos municípios que têm no seu solo extração de minério de ferro. Luciana? Depois disso aqui, gente, eu não vou cansá-los, porque nós estamos doidos para passar lá para as oportunidades, mas são atitudes de grupo lideradas pela MIG que surtiram efeito para os municípios mineradores. Volta só um segundo aquela lâmina. Se a gente for somar isso tudo que nós trabalhamos, os 340 milhões, 335 milhões, o GT da Vale, que nós vamos passar a fazer uma cobrança pública, infelizmente, depois de amanhã, pública, de uma dívida que ela tem com os municípios mineradores há mais de duas décadas e não quer quitar, onde ratificamos 1 bilhão, depois uma atitude inédita, capitaneada, liderada pelo nosso consultor jurídico, que é um craque do direito, que conhece direito na prática, que é o Rogério. Entramos com uma ação de amicus curiae, uma proposição de amicus curiae no Tribunal de Contas de Minas Gerais, que eu tenho certeza que vai ajudar o resto dos tribunais de contas do Brasil a entenderem a correta interpretação de aplicação de CEFEM, e pela primeira vez uma entidade como a nossa foi admitida como amicus curiae, e aí passamos não a interferir, mas dialogar com o Tribunal de Contas para que ele entendesse o outro lado da CEFEM, a aplicação da CEFEM, né? Porque a lei é muito ampla, tem uma, não vou dizer uma lacuna, mas uma permissividade absurda, e por mais que um tribunal mereça todo o respeito como esse e outros merecem, ele não pode legislar, ele tem que fazer com que a lei seja aplicada. Então, para que não houvessem mais equívocos, nós entramos com isso, que teve um significativo, teve um ato de significância, de peso para os municípios mineradores enorme, para que as autoridades entendessem o que é que você faz com o dinheiro da CEFEM no seu território, como que se aplica lá. E, ao invés de punir, que te estimulasse a entender melhor a lei, ao invés de punir a aplicação. Depois, volta só naquele final ali, uma outra ação da MIG, que isso tudo vai fazer parte do que nós vamos chegar daqui a pouco. Quando ocorreu o acidente de Brumadinho, e eu falei isso hoje com vários colegas ali fora, de que muita gente atribui ao acidente de Brumadinho vários rótulos. Para nós, que convivemos com a atividade há muitos anos, tem dois aspectos os acidentes de Mariana e Brumadinho. Primeiro, uma ausência dos governos em relação à atividade. Tenho certeza absoluta de que, se o governo federal tivesse dado à Agência Nacional de Mineração a estrutura que ela merece e precisa para fiscalizar a atividade, a chance de acontecer fatos como esse diminuiriam muito. E, segundo, uma autorregulação feita pelas mineradoras. Aquilo que aconteceu em Mariana e aconteceu principalmente em Brumadinho é uma falência da engenharia que as mineradoras nunca achavam que ia acontecer. Achavam que barramento era uma coisa indestrutível, que nunca era capaz de romper. Aliás, ele é indestrutível por vários aspectos. Você pode ter a melhor segurança de barragem do mundo, mas se cair um avião na sua barragem, ele é destrutível. Então, foi colocando as mineradoras num patamar de acreditar que eu posso altear mais essa cava, que eu posso colocar os drenos profundos horizontais, que eu posso altear mais resultado. Vou altear mais resultado. Nós tivemos alteamentos aqui, o dobro dos alteamentos que se fazem no mundo. A arrogância de engenharia é acreditar que nada acontece. Que nada acontece. Por isso é que as empresas, tão seguras do que eram, tinham um refeitório, um escritório ajusante de uma barragem. Ninguém fez aquilo de propósito, é porque achou que aquilo não faliria nunca. E nós, ausentes do processo, como nós somos até hoje, sequer conhecíamos onde estavam as barragens. Erro gravíssimo, gravíssimo. Nós não somos espectadores de atividade de mineração, não. Enquanto a gente for espectador, nós não temos direito sequer a opinar sobre ela. Você tem que participar da atividade, em vez de ser espectador da atividade. Se quiser espectador, vai assistir notícia de televisão. Lá é para envolver. É para participar, é para conhecer, se necessário, denunciar, se necessário, fazer escândalo, ou não vale a pena para interromper atos como esse que aconteceram. E aí, a Vale, naquele momento, por medo, a palavra é essa mesmo, de acontecer analogamente ao que aconteceu em Brumadinho,
em outras cidades do nosso estado, suspendeu a atividade de 19 barragens e deixou 10 municípios quebrados economicamente. Como é que você faz orçamento? Quanto que eu pretendo receber de ICMS ano que vem? Coloco no orçamento. Quanto que eu tenho de receita própria, IPTU, ISS, TBI, no orçamento. Quanto que eu vou ter receita de CFEI no ano que vem? Orçamento. Faço o orçamento. De repente, uma mineradora, por causa de um acidente, chega lá e fala, estão paralisadas 10 operações. Você está louco? Como é que eu faço com saúde, educação? É quase igual. Ele recebe mais ECAD do que Cachoeiro da Itapemirim recebe royalty. Vocês imaginam que inferno que é um troço desse. E nós não vamos mais aceitar ser conivente com esse tipo de coisa. Isso não usa mais. Isso é ultrapassado. Isso é ridículo. Como que um gestor municipal concorda com isso e deixa isso passar ao longo do mandato dele? É um troço que você tem que se indignar para fazer com que seja cumprida a legislação que não foi você que fez, que é o país que fez. Monocultura do minério, pouco estímulo à diversificação econômica. Isso é um cuidado que as cidades precisam ter. A atividade mineral chega com a sua pujança, com seu atrevimento, com os seus resultados espetaculares e inibe as outras atividades. E até vocações naturais dos seus municípios. Mas ela não mata. Às vezes tem alguns prefeitos que falam conosco assim, mas o turismo da minha cidade vai piorar muito. Aliás, eu li tantas asneiras sobre isso lá em relação à SAM, que agora o Cerro, não sei se tem alguém do Cerro aqui, se Inondas está aqui, Inondas, nosso caríssimo amigo prefeito, a do Cerro. A mineração vai acabar com o Cerro, vai acabar com a culinária, vai acabar com o Congado, e eu fazendo contra o contrário. Quanto de CFEM vai sobrar para a culinária, para o Congado, para os festivais? Depende de você, Jacu. Pega o dinheiro e aplica nas suas vocações naturais. Né? Pega o dinheiro e aplica nas suas vocações que a cidade tem, cria novas vocações, agora fica você lá queixando. Que queixando, hein? Viu uma fábula de dinheiro aí? Seu turismo pode ser o melhor do Brasil, seu folclore pode ser o melhor do Brasil, seu Congado vai tocar igual ele nunca tocou, porque ele vai ter dinheiro. Não. Então, a mineração não mata as vocações. Ela inibe por causa da sua pujança. Agora, depende de você gerenciar os ganhos que ela tem e potencializar as outras atividades. É evidente, não é? Expansão das receitas próprias, evidente, né, gente? CFEM, ISS de terceiros. Vocês acreditam que tem prefeitura que não fiscaliza prestador de serviço de mineração? É vocação de bobeira demais, né, gente? Isso é um convênio com a mineradora para obrigar ela a recolher na fonte e só te repassar, e você vai fiscalizar ela. Ué, que diabo é isso? É ISS, é ICMS, é VAF, como é que chama? É alvará, né, das grandes instalações de mineração, IPTU das minas urbanas, porque tem município aí lotado de atividade urbana, mineração, e atividade rural, em vez de ser transformada no plano diretor em área de expansão urbana, para você poder cobrar IPTU sobre mina. Você acha que IPTU faz cócega no cofre de mineração? Capaz de ser uns 30 segundos de lucro desse por ano, né? Porque vocês viram, a Vale, ano passado, por mérito dela, teve 14 milhões de lucro líquido por hora. Então, vocês imaginam o que é IPTU. E você não vai fazer um estudo para transformar suas áreas, se cabimento tiver, em áreas de expansão urbana, para você cobrar IPTU das minas? Você tem um atraso, um trem qualquer, né? Não pode ser um troço desse. Aumento dos níveis de emprego, é evidente, empregos que você não tinha, elevação do salário médio real, ninguém tem dúvida disso, os melhores salários pagos nas cidades mineradoras, de mineradoras organizadas. Eu fui conhecer Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, que faz aquela pedra que chama, vou lembrar o nome daquela pedra para rocha, para, como é que chama? Revestimento. Eu fiquei impressionado. Tem mais... lá tem maior quantidade de pequenas minas do que de boteco na cidade. Isso no Brasil é um troço, uma loucura. E os caras assentados no chão, de sandália de dedo, sem nenhum EPI, batendo aquele martelinho, e ninguém tem nem noção do que é recolhimento. Negócio de louco. Então, mas nas cidades que têm mineradoras organizadas, os melhores salários advêm dela. Né? Vocês olhem os últimos anos, as últimas décadas. Né, os salários, os PLRs, os resultados que os trabalhadores das boas minerações recebem além do 13º. Então, tem isso, né, tem crescimento econômico, tem estímulo. Estímulo não, né, gente? É porque a Luciana, que me ajudou com a maestria dela, compor como é que chama? A palestra, o bate-papo, não é?
estímulo ao planejamento das cidades é uma maneira de educar e falar assim, obrigação de você planejar o crescimento. Estímulo. Deixa para você ver. Daqui a pouco você tem favela, daqui a pouco você tem invasão, daqui a pouco você tem patrimônio deteriorado. Estímulo não. Obrigação de planejamento das cidades. Melhora do índice de desenvolvimento do humano, IDH, os melhores IDHs de Minas Gerais, coincidentemente, são das cidades mineradoras. Eu não tenho dúvida que isso acontece no Pará, não sei os outros que aqui estão hoje, que tem mais 7, além de nós dois, né? Novas oportunidades de negócio. Cria um ambiente de desenvolvimento local, regional, que estimula oportunidades e empreendimentos subjacentes à atividade de mineração. É evidente. E aí, gostaria de outra vez, né, para quem já passou por isso, dizer a vocês que vocês precisam de estimular o comércio local, a pequena indústria local, a se qualificar para vender para a mineração. O tempo inteiro. Mineração não tem obrigação de comprar na sua cidade, porque está próximo dela. Mineração tem obrigação. Compra com qualquer um de nós, onde ela tem melhor oferta, melhor qualidade. Se a sua cidade não sabe aproveitar isso, dançou. Né? Mas se aproveitar, tem essa oportunidade o tempo inteiro, enquanto ela está fazendo jazida no seu município. Vamos lá, Lu? Inibição e vocação econômica natural da cidade, já falamos disso, depende só de você. Se você souber canalizar recursos para isso, não há essa inibição. Alteração da cultura e do perfil social do município, isso há mesmo. É bruto. É bruto. De repente, algumas milhares de pessoas que não pensam igual a você, que não vivem igual a você, que não enxergam o que você enxerga, mas, de novo, tem o papel da gestão pública. Se a gestão pública é organizada, quem vem de fora se adequa à organização e não desorganiza o que ele encontra. Isso é o papel do gestor. Se nós todos, que de alguma maneira servimos aos torrões brasileiros, tivéssemos noção da importância do nosso papel, além da gente ficar louco de emoção, porque a única coisa que realmente a gente leva depois que a gente deixa a cidade, né, que a gente gerencia, né, Ângela, é a emoção de ter contribuído para aquilo, é a satisfação. Então, há uma alteração na malha social do município, que os gestores têm que estar atentos e fazer com que quem vem se encaixe nela, e não você se ceda à desorganização. Esvaziamento econômico pós-mineração, não precisa nem de falar. Falta de investimentos e demandas sociais no município. Isso é um negócio gravíssimo. Isso eu não canso de falar, porque tem uma dose de atrevimento de berço, né? Falo com as mineradoras há quanto tempo? Eu com o dinheiro que vocês têm na mão. Eu com o dinheiro que vocês têm na mão. Eu ia ser carregado no Andor nas cidades que eu passava. Cadê os investimentos seus em patrimônio histórico, por exemplo, através de Lei Rouanet? Cadê os investimentos seus, todos os investimentos incentivados que leis e leis e leis e leis podem fazer com que você, em vez de doar dinheiro para o governo federal, para o imposto de renda, que você nunca vai ver o retorno dele, você não aplica direto na cidade que você atua? O que lhe custa fazer uma escola profissionalizante? O que lhe custa fazer um centro de educação ambiental? O que lhe custa fazer um parque ecológico? O que lhe custa investir em saneamento? Não cabe nesses resultados que você tem. Um troço desse na minha mão. O povo ia ficar louco, porque não é possível que você, num lugar que te dá todo esse resultado, que você não tenha estímulo para fazer investimento social. Eu acho isso de uma pobreza, de uma falta de visão, sabe, de entusiasmo com aquilo que você é contratado. Então, política institucional absolutamente suficiente das mineradoras com relação ao poder público local, isso vocês não têm dúvida nisso, né? Minerador era para fazer assim, conseguir alvará de pesquisa na sua cidade. O prefeito vem aqui te dar uma satisfação. Consegui um alvará de pesquisa, não sei se vou conseguir transformar em lavra, mas gostaria que você soubesse desde o começo, que é esse que tem esse ponto. Prefeito, transformei a pesquisa em lavra. Escuta aqui, estou com um projeto sendo aprovado em Brasília, preciso da sua ajuda, preciso da participação popular, quero que o povo me apoie, mas é esse motivo. Prefeito, escuta aqui, quando eu falo prefeito, vou mudar minha palavra, gestores. Prefeito não é uno e prefeito não é o bastante, né? Equipes, prefeitos, secretarias, gestores, olha aqui, minha atividade pode te dar esse impacto ao longo do tempo, vamos discutir isso, como podemos fazer para minimizar, etc, etc. Agora, eles, eu estou dizendo que é uma insuficiência deles, não pode ser insuficiência nossa. Nós temos que provocar discussão, se eles ainda não são abertos para isso. Se eles não provocam, você emudece, sem chance, sem conversa. Não faz o papel dele, faz o seu e o dele, até que um dia ele tenha consciência de fazer.
falta de transparência das mineradoras com relação aos vários aspectos inerentes à atividade perante o poder público. É isso. Algum de vocês sabia do risco de barragem que vocês tinham no Cidade Sul? A maioria das cidades tomou conhecimento do nível de alteamento daquelas barragens, do risco delas, através da Rede Globo de televisão. É uma estupidez do Brasil. É ou não é? Por que eu não posso sentar com você e falar, tem barragem aqui, barramento me faz isso, isso, isso. Aliás, se a mineradora, que infelizmente teve aquele rompimento, por exemplo, em Brumadinho, tivesse dado ao município conhecimento da localização daquela barragem, o risco, o prefeitura não teria dado alvará para ela fazer um escritório e um refeitório abajuzante daquela coisa, de jeito nenhum. É isso. Falta de transparência. Qual é o problema? Eu causo impacto mesmo. E eu prefiro que você saiba do impacto através dos outros e às metades ou através da minha sinceridade e da minha atitude decente de vir lhes procurar e lhe dar satisfação. Falta isso, sim. Mas vamos lá, a partir da implantação, então, dá-se uma nova dinâmica, quando a empresa vai para o município, dá-se uma dinâmica socioeconômica, ambiental diferente. Mudanças positivas, mais mudanças negativas, que provocam essa nova dinâmica socioambiental nos municípios que recebem as atividades. Agora, sim, os municípios e projetos de mineração. Como preparar tanta mudança com o menor desgaste possível? Quais são as expectativas reais de aumento de receita? Por quanto tempo virão as reservas minerais? Quantos são os impactos gerados positivos e negativos pela atividade? Quantos empregos diretos e indiretos são gerados? Apenas uma das perguntas, vamos dar, Luciano? Aí começa o papel que, na minha visão, não, mentira, na visão da AMIG, né? Não posso ser tão indelicado ou tão egoísta de falar a minha visão. A visão da AMIG é que os municípios têm que começar a fazer um monitoramento do seu subsolo para entender que tipo de riqueza mineral que eu tenho, para você começar a se preparar para o que vem por aí. A Agência Nacional, que foi criada através dessa lei em 2017, como diz o BIC aqui, um neném de 4 anos, em substituição do NPM, por finalidade de promover o planejamento, fomento, exploração mineral e do aproveitamento dos recursos minerais e pesquisas geológicas. Bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício da atividade de mineração em todo o território nacional, na forma que dispõe o Código de Mineração, Código de Águas e os respectivos regulamentos. Então, ela regulamenta, outorga e fiscaliza pesquisa mineral, lavra de substâncias, garimpos, extração de materiais de construção civil, fósseis, água mineral e o certificado de Kimberley, que é a exploração de diamantes. Então, esse é o papel da agência. Aí vem os municípios. Se você não tem condição, vocês não imaginam a quantidade de prefeituras que nos procuram assim. Está chegando uma empresa de mineração da minha cidade, eu queria entender. Eu que quero entender. A amiga quer entender. Você não sabe nada ainda não? Pelo amor de Deus. Olha aqui. O Sigmine, que é um sistema, uma plataforma da agência, te oferece, cada ícone desse aqui, você pode acompanhar a atividade por uma das suas visões. Então, está lá, o Sistema de Informações Geográficas de Mineração, Sigmine. É uma plataforma que disponibiliza uma série de ferramentas que permite aos usuários, qualquer um de vocês pode ser usuário, viu? Não tem que ter senha, não. Que permite os usuários pesquisar as áreas de processos minerais ativos na ANM e realizar algumas análises espaciais, tanto utilizando dados fornecidos pelo próprio usuário, quanto dados de outras camadas temáticas compartilhadas. Eu não sei como que na prefeitura não tem alguém encarregado, seja lá de quem for, de fazer essa análise o tempo inteiro, para ver a dinâmica do seu subsolo. Opa, estão vindo aqui, não tem que tipo de matéria-prima eu tenho no meu subsolo, tem alguém que entrou com pesquisa para ela, não tem, transformou a pesquisa em alvará? Não, nem conhecem. Então, você não se prepara. Então, tem que ter alguém em alguma secretaria encarregado de entrar no sistema da agência e fazer um acompanhamento permanente das ações que acontecem no seu subsolo, que são geridas pela agência. Cadastro mineiro, o sistema reúne dados, processos de mineração dos empreendimentos minerários, como área, tamanho poligonal, titularidade, quem é o dono, substância, localização, entre outras informações. Não era para ter surpresa nenhuma, não. Tem cidades que chegam até hoje na AMIG e falam assim, tem uma mineração na divisa da minha cidade com a outra. Isso é toda hora, né? Lu, Rogério, etc. Tal. Eu tenho direito a ser FEM? Está explorando o seu território? Você já visitou? Você viu a poligonal? Aonde que é dado a lavra?
Já passou para o seu lado? Você sentou com a empresa, verificou? Não sabe, não acompanha, fica suspirando, vai para cima do troço. Você tem ferramenta para isso? Você tem órgão para isso? Você tem gente qualificada? Se você não tem, procura quem tem qualificação para discutir e te ajudar. Mas você não pode ficar sonhando. Tem possibilidade, tem surgência mineral, tem potencial. Procura ao sistema lá. Ter uma visão prospectiva e proativa com atuação firme. Né? Atuação firme. Eu gosto muito de contar história, verídica. Né? O Rogério morre de rir das minhas histórias. Eu lembro quando chegou a expansão da Vale no meu município. Acompanhamos desde o dia que anunciaram que teria expansão. Adivinha quem fez a audiência pública e quem pediu audiência pública? Eu, presente. Eu não, meu território. Adivinha quem foi o protagonista da audiência pública? Meu território. Adivinha quem fez, como é que chama isso? Articulação com todas as ONGs da minha cidade, para nós irmos para a audiência pública, todos falando o mesmo linguajar, exigindo da empresa todas as condições socioambientais que tinha. A minha cidade. E adivinha o que aconteceu? O licenciamento ambiental mais rápido que a Vale já fez. Durante anos ficou no site dela piscando Itabirito como exemplo. Atividade proativa da prefeitura. Pulso firme. Isso não significa que você está trabalhando contra a atividade. Você está colocando o dedo municipal dentro da atividade de mineração, fazendo com que eles entendam que você pode ser parceiro, mas que eles têm que ter obrigação com o município desde o dia que eles decidiram que vão explorar o seu território. É evidente. Qual é a novidade nesse troço? Aí fica todo mundo visualizando, prefeito, tem uma audiência pública na sua cidade. Uai, tem? Ah, meu Deus, ele é que tinha que ter requerido a audiência pública, porque quem requer tem um papel diferenciado nela, tem mais tempo de fala, de articulação. Uai, tem? Ah, não tem não. Claro que tem, fica ativo, daqui a pouco atropela você e você não está sabendo. Então, na minha cidade foi isso. Aí chegaram os operários, 5.000 homens. Oh, estão achando que isso aqui é o quê? Arca de Noé, vende tudo? Não. Aonde vocês vão ficar? Aonde que vão ser os alojamentos? Quem vai recolher o ISS? Ô, gente, parece graça, não é? Minha cidade tem um carnaval atrevido, né, Orlando? 15, 20, 30, 50 mil pessoas de fora em 5 dias. 5.000 pessoas com uma cultura completamente diferente aqui. Camargo Correia, Gutierrez, dá uma semana de folga para isso, no carnaval. Para quê? Para eles visitarem os parentes todos. Não dão conta de 5.000 pessoas de fora no carnaval da minha cidade. Dá tudo uma semana, dá estímulo. Vai ver mãe, vó, tio, primo, sei lá. Eu não aguento um carnaval com 5.000 pessoas. É gerenciar a atividade. Ah, mas os postos de saúde vão lotar. Você tem um posto de saúde lá, de atendimento lá dentro, aqui você vai ter as UPAs, etc. Mas você tem que ter um posto de saúde dentro da sua expansão. Ou machucou, tropeçou num prego na implantação, vai para, como é que chama? Unidade Básica de Saúde. E quem dá conta disso? Quem dá conta desse impacto econômico da noite para o dia? E quantos mil medicamentos, quantas mil vacinas, isso, aquilo, aquilo. Então, gerenciar, ter uma atitude proativa, atuação firme do município, até para quem chega a entender que ali tem gestão, que ali tem território, não é? Acompanhar desde a fase de pesquisa, passando por todo o processo, monitorando a mineração em todas as suas fases, não se acomodando no papel de espectador das obrigações dos órgãos responsáveis pela regulação, fiscalização e operação das atividades de mineração. Criar mecanismos institucionais e planos de desenvolvimento estratégico, tais como plano diretor tem que estar em dia. Se não tiver uma ótima oportunidade de você chamar uma nova audiência pública e provocar um plano diretor, código tributário. Ô, gente, construção civil, estou chutando tudo, né? Construção civil na sua cidade, 2% de ISS. Vem uma mineradora e você continua bobo cobrando 2%. É 5% na tampa. Tem que caber no custo da mineração, da implantação, ué. Você não vai ter uma oportunidade dessa nunca mais, te impacta, bota no seguro, você vai continuar com 2% lá, você tem um problema? Lógico que você vai ter que fazer uma revisão no Código Tributário e das atividades que prestam serviço à mineração e que não vão deixar de ir para lá, porque a mineração não vai sair de lá, ela tem rigidez locacional, o seu Código Tributário para serviços que prestam à mineração tem que ser elevado. Ou vocês acham que esse custo não cabe na mineração? Realmente já estão faturando muito mal. Tem um problema de caixa, um troço doido, o mundo não consome. Oh, vocação de bobo. Então, tem que ter revisão do Código Tributário, tem que ter revisão de Código de Postura, tem que ter zoneamento ecológico e econômico para definir para onde é o crescimento da cidade, por como ele deve acontecer, tem que ter plano de desenvolvimento econômico municipal para aproveitar a oportunidade que a mineração traz para a sua cidade. Senão vai passar o bonde. É uma questão apenas de prazo.
criar o arcabouço legal, estratégias para legitimação dos interesses específicos no uso dos recursos minerais e no relacionamento com as empresas mineradoras. Exemplo, revisão de plano diretor. É evidente, né? Porque senão você vai ver a sua cidade virar uma colcha de retalho urbano que você não vai dar conta dela. Inclusive, para que o seu plano diretor proteja a atividade de mineração que merece e precisa ser protegida. Vai trazer uma fortuna dessa para você e você não vai criar ambiente para ela prosperar lá, não? O que nós somos sem atividade no nosso território? Paupérrimos. Então, tem que ter um plano diretor para recepcionar a atividade. Claro que tem que ter. Uma lei que estabelece, o Itabirito, por exemplo, fez isso, lá em 2008, quando eu estava na prefeitura, estabelece condições de funcionamento das empresas que exploram recursos minerais no seu território. Nós não podíamos fiscalizar a CEFEM naquela época. Não tinha POLAC, não tinha tempo de ajustamento com. Sabe o que nós fizemos? Uma lei onde a empresa era obrigada a entregar na prefeitura, não guarda tanta coisa de cor, né? Em 2008, nós estamos em 22. De tanto em tanto tempo, ela tinha que apresentar à prefeitura todas as licenças ambientais, todos os recolhimentos da CEFEM, todas as informações. Eu podia não fiscalizar, mas, de posse dessas informações, eu podia acompanhar o licenciamento ambiental, denunciar ao Ministério Público, denunciar a Receita Estadual, eu não posso fiscalizar, mas eu não sou cego. Então, criamos uma legislação que obrigava ela a nos levar todas as licenças que ela é obrigada a ter, tudo que ela tem que ter, toda a documentação que garantia a operação da empresa em dia, e, de posse disso, nós fazíamos as nossas análises e aplaudíamos ou denunciávamos. Não tinha outro caminho. Tem uma outra lei que é muito importante também, que foi feita em Conceição do Mato Dentro, que estabelece procedimentos para licenciamento municipal e regulamentou o plano diretor e dava outras providências. Da mesma maneira, para ordenar o crescimento que a mineração estava trazendo para a cidade. Estudar tecnicamente os detalhes do EIA-RIMA, estudo de implantação ambiental e o relatório de impacto ambiental. Eu não vou falar que eu duvido, não, porque a gente vive queimando a língua na vida, né? São raras as prefeituras que, ao se terminarem o licenciamento ambiental, têm o EIA-RIMA em uma das suas secretarias. Aliás, eu acho que a prefeitura nenhuma que tem pujança mineral pode não ter secretaria de meio ambiente. A gente fala umas que tem prefeitura, que as secretarias são assim, né? Obras, meio ambiente, planejamento, religião, advogado, não sei o que, mas as mineradoras deveriam ter Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Eu duvido que alguém faça um acompanhamento sistemático de um EIA-RIMA para comparar se os impactos previstos no EIA e as obrigações dele estão sendo executados durante a operação. Duvido. São pouquíssimas. Deveria acontecer. Deveria acontecer. Então, tem que acompanhar o EIA-RIMA. O poder público deve requerer o protagonismo nas audiências públicas. Acabei de dizer para vocês, só antecipei a minha fala. Participação popular deve ser constante e especiais em momentos de licenciamento ambiental, que acontecerá depois da apresentação do EIA-RIMA, cuja aprovação. Agora, de novo, o papel do gestor. Nenhuma dúvida que nós temos em relação à importância da participação popular nos processos, desde que ela seja ordeira, organizada, regulada, etc. Porque o que tem de xiita, o que tem de gente com recalque pessoal e que quer transformar isso em protagonismo ambiental, o que tem de gente que não quer observância de lei nenhuma só para atacar os empreendimentos, ou até por questão política. Está implantando uma bela de uma mineração aqui, uma bela na gestão de fulano de tal, você conta porque eu sou adversário dele, problemático, né? Tem alguma coisa grave, né? O prefeito passa. O prefeito é gestor temporário de município, é o que eu fui, gestor temporário. Então, é evidente que o poder público tem que articular esse diálogo com as ONGs, com os movimentos ambientalistas e tentar tirar daquilo ali uma posição de bom senso, porque senão você inibe a atividade, você destrói uma oportunidade, você cansa o empreendedor, você afasta o empreendimento, você afasta a empregabilidade, você afasta a CEFEM, etc, etc, etc. Então, o poder público pode e deve articular esse movimento, não é mandar, não. Nós estamos morrendo de medo de ditadura no Brasil, não estamos? Nós queremos articular, não é mandar. Articular com a sociedade, escutá-la, fazer escuta seletiva, organizar a demanda, convergir pela mesma coisa. Tem jeito, passei por isso. Sou mais inteligente que ninguém, só sou atrevido, bicudo. Não é? Então, tem jeito de fazer. Diálogo entre as autoridades envolvidas no setor mineral e as autoridades ambientais deverá ser permanente para influenciar positivamente, tecnicamente e socialmente. Eu não consigo entender cidades onde os gestores públicos se colocam contra a atividade de mineração. Acho que tem
um erro. O cara candidatou um troço errado. Os gestores e os secretários estão trabalhando na prefeitura errada. A sua cidade tem uma grande dependência da atividade. A atividade enche os cofres públicos, te gera os melhores empregos. Você é contra ela? Pode levar para um psiquiatra rápido, tem que estudar o sujeito. Tem um problema gravíssimo. Você tem que ordenar a atividade, organizar a atividade. Agora, se colocar contra ela, não tem cabimento. Então, para que isso aconteça, você tem que ter esse diálogo permanente. Quantas são as cidades que discutem a atividade de mineração periodicamente, sem teatro, semestralmente, anualmente? Por que não pode discutir os impactos, rever os impactos, apropriar de dados, fazer os estudos, ir à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, verificar se está sendo tudo cumprido, ir ao Ministério Público, verificar e trazer esse diálogo para a sociedade e para a empresa? Qual é o problema? Ou eu vou ficar lá sentado e vendo cair no CODEMA, né? Então, tem que fazer. Os órgãos ambientais, influenciar positivamente e tecnicamente. Os órgãos ambientais que concederão as licenças, os conselhos de unidade de conservação estaduais e municipais que vão manifestar e dar anuência ou não ao empreendimento. Se necessário, o município denuncie os vícios do processo aos órgãos licenciadores e fiscalizadores. A prefeitura foi feita para isso. Vou dar um exemplo em tempo real. Há 15 dias, o município de Itatiaia-Sul, que tem uma siderúrgica no centro da cidade, a 500 metros em linha reta da prefeitura, entendendo que os impactos ambientais que ela estava trazendo para o município eram muito mais significativos e muito piores do que o impacto, veio ao Estado, denunciou, exigiu, voltou atrás, o Estado foi lá e fechou a siderúrgica. Certíssimo o prefeito, certíssima a secretária de Meio Ambiente. E eles querem que a empresa fique fechada? Não, eles querem que ele se adeque à legislação e funcione de acordo com o que tem que funcionar, sem trazer, por exemplo, uma poluição de partícula lá que acabou com as casas, com as escolas, etc. Isso é altivez do cargo. Eu não sou contra a atividade, eu sou contra a forma que ela está funcionando. Então, é isso, né? Precisa acontecer. Convênio de ISS, para que as mineradoras retenham o ISS da prestação de serviço e te repassem, porque ela, se ela quiser, ela pode pagar todo mundo já descontando os seus 5% de ISS e mandando ele para o seu caixa. Mitigar e compensar os impactos ambientais trazidos pela exploração mineral no seu território. Compensações do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, aquele 0,5% que é depositado quando o empreendimento vai lá. Eu tenho que citar os exemplos da minha cidade, né, gente? Fui lá que eu trabalhei, não é? Ah, não, eu trabalhei muito em Nova Lima também. Mas trabalhei lá também, trabalhei em outros. Mas vou citar os da minha. SNUC. Vai a Vale fazer expansão em Itabirito. 5% do valor, 0,5% do valor do empreendimento. Eu quero uma unidade de conservação aqui, ué. Ah, não tem, vai criar? Ah, mas o Estado, vamos no Estado, eu e você. Vamos para o Estado. Vale Prefeitura. Chegamos no IEF, quem que administrava o SNUC na hora, o fundo, não sei se ainda é hoje, escuta aqui, queremos que esse dinheiro vá lá para a unidade de conservação da minha cidade, senão não vou dar o vará, não. Atrevido, né? Tinha que dar. Declaração de conformidade não é um direito do prefeito, não, é uma obrigação. Ele só dá conformidade ou não conformidade, ou coloca algumas coisas nela, mas tem que dar. Mas o atrevimento aqui, né? Nasceu bicudo, chega lá e fala, não vai ter. Se a unidade de conservação não for lá, não tem mineração na minha cidade. Fizeram, adquirir, comprar uma RPPN, aqui, o 0,5% do SNUC aplicado lá. Córrego seco, que chama o lugar, que protege os mananciais da minha cidade. Como meu município não tem unidade de conservação, como proceder? Vem no Estado e cria. Unidade de conservação municipal, unidade de conservação estadual no seu território, discute com o Estado, conversa com ele, porque senão o Estado pega esse dinheiro e ele pode legalmente aplicar em qualquer lugar do território de qualquer Estado, do Pará, de Minas, de São Paulo, etc. Não é onde aconteceu o impacto. Então, você que tem que gerenciar para que esse 0,5% vá para onde aconteceu o impacto. Agora, você tem que criar condições para que isso seja aplicado lá. Cria unidade de conservação, né? Tem que fazer. Depois, negociar compensações socioambientais. Essa é uma grande dificuldade que as prefeituras têm. Na minha cidade, nós fizemos tabela analógica. Vocês já ouviram falar isso? Não, né? Também não. Nós criamos. Então, é 0,5% para o SNUC, é 0,5% de compensação socioambiental aqui também. Ah, mas não sei quantos milhões, senão nós vamos fazer uma bela de uma confusão. O que vocês querem? Um Cefet, um parque ecológico, com centro de educação ambiental, com pavimentação do negócio de patrimônio histórico, com isso, aquilo, coisa. Se não tiver, nós vamos criar um problema danado. Está lá o 0,5%, está tudo lá. Ainda tem um detalhe, não quero fazer a obra também, não. Quero negócio de licitação em prefeitura, quero as obras prontas. E projeto, vem cá. Aqui, gente, sabe o que acontece? Se vocês, eu não posso falar a palavra, não, vocês vão achar que eu sou desbocado,
Mas se vocês tiverem estímulo, se vocês tiverem tesão pelo troço, se vocês tiverem firmeza na mineração, vocês vão comprar ela desde o Sigmine que está ali. Vocês vão saber que hora que ela vem, vocês não vão ser pegos de surpresa. Quando a Vale chegou na prefeitura de Itabirito, lá no gabinete do prefeito, falou assim, mas quais são os projetos que vocês querem de compensação socioambiental? Eu falei, vem cá, tinha uma mesa com 12, eu falei, pode escolher. Sabia que eles estavam vindo, o momento era aquele. Agora, por outro lado, quais são os projetos? Eu não pedi banda para tocar no aniversário da cidade, nem foguete no dia de Nossa Senhora Aparecida, não, né? Primeiro, que eu não tenho complexo de inferioridade. Mineração tem que ter compensação à altura da atividade que ela exerce. E segundo, tem que ter compensação que dê reciprocidade para ela. Ela precisa e tem que ter direito de explorar isso. Ela tem que falar, eu investi no saneamento de tal cidade, eu investi em centro de educação, o negócio tem que ser bom para os dois lados. A mineradora também tem que ter conforto e tem que ter satisfação mediante o tipo de projeto que você mostra para ela. Pô. Você não vai mostrar porcaria nem coisa despropositalmente. Se ela impacta o meio ambiente, não é, então, louvável que você apresente condições socioambientais, compensações que mitiguem o impacto? Estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, centro de educação ambiental, parque ecológico, etc, etc, etc. Você tem que olhar o lado de quem está vindo também. Tem que ser coerente, tem que ser correto. Aí você vai conquistar parceiro, em vez de explorador, negociar as compensações socioambientais, né, que possam minimizar os impactos causados pela implantação do empreendimento. População flutuante, aumento da demanda de serviços públicos, etc. Ali em cima nós falamos quais possíveis compensações socioambientais. Escolas profissionalizantes, centro de qualificação de mão de obra, centro de educação ambiental, parque ecológico, infraestrutura de saneamento, projeto de diversificação econômica. Não é bom para a mineradora falar que ela investiu nisso? E não é bom para você, não? Jacu, eu delirei. Inaugurei tudo no meu mandato, ó, com banda na porta, foguete, e falei, opa, lógico, sou bobo. É. O resultado das gestões tem que ser transformado em política. O problema do Brasil é que as políticas entram antes das gestões, aí não tem resultado. Esse é que é o inferno. Mas o resultado da gestão tem que virar política mesmo. É lógico, isso é da vida, não é? Esse é o momento ideal para que se apresente compensações socioambientais que são previstas em lei, mas não são previstas em lei, mas que têm legitimidade quando apresentadas e, principalmente, se já tivessem sido articuladas com a comunidade. Para que essas compensações, por exemplo, acontecessem na minha cidade, nós ouvimos todo mundo. Uma escuta inteligente e ativa. E, quando o poder público é bom, ele induz a discussão, ele lidera ela. Então, você não precisa ter medo de discutir. Se você tiver segurança, se você tiver bons projetos, claro que você vai, pelo convencimento, trazer a sociedade junto com você. Isso é do mundo. Né? Você pode querer ser Hitler ou Juscelino Kubitschek, a decisão é sua. Vai pelo convencimento, pela admiração, ou vai pela pancada? Eu gosto do outro. Né? O outro me emociona. Me deixa feliz, entusiasmado, altivo, acho que eu transformei minha cidade. Esse é que eu gosto. Então, esse vocês todos podem fazer, não é? Claro que podem fazer. Acompanhar o empreendimento na sua fase de operação, verificando se a mesma cumpre a sua rotina e determinações constantes do EIA-RIMA e das licenças inerentes ao mesmo. Claro, né, gente? O que o EIA definiu? Quais são as regras? O que a agência definiu para o cara operar? O que nós estamos querendo com esse evento desse ano? Esse. E nós vamos passar aqui dois dias, hoje e amanhã, não é assim? Que a agência mostre vocês tudo que um minerador precisa para se tornar um minerador, para, em entendendo, você conseguir conversar com ela e com ele de igual para igual. O que é uma lavra, o que é uma pesquisa, o que é um relatório anual de lavra, o que é um plano de aproveitamento econômico, como que ela pode exportar, qual que é a logística dela. Se você entender disso tudo, ninguém te passa para trás. Por isso que a agência, esse ano, é a protagonista, a rainha do nosso Congresso. Porque aqui só tem papa que vão nos contar desde quando nasce um alvará de pesquisa até lá na frente na operação. É isso. Se vocês entenderem e se qualificarmos, se nós nos qualificarmos para esse debate, nós vamos ter um atrevimento mineral que ninguém vai nos guardar. Eu adoro, não sei se vocês têm isso, mas eu acho um espetáculo. Não é? Se necessário, denunciar o descumprimento das imposições previstas no licenciamento e ainda licenciamento geológico e ambiental. Não é um só, não, nos dois. Solicitar a reavaliação dos reais impactos que podem ter sido subestimados ou desconsiderados por época da implantação do empreendimento. Pode acontecer isso. No EIA-RIMA,
pode ser que os impactos que foram apontados, de fato, não sejam os que estão na realidade. E você pode pedir revisão do licenciamento. O impacto pode ter sido maior nesse ou nesse aquele aspecto, e só, às vezes, na operação, você vai sentir. E, às vezes, tem prefeitura que fala assim, já passou a oportunidade de você estar morto? Não sei se você sabe, defunto é quem não tem função. Eu ainda não sou, né? Em nenhum de vocês. Vocês estão aqui, vocês têm função. A etimologia da palavra defunto é sem função. Eu não sou. Então, por que não está no tempo de você pedir revisão ou reavaliação dos impactos que aconteceram na sua cidade? Na operação que você viu. O EIA não foi capaz de pesquisar aquilo, de pegar aquilo. Por que, de uma forma organizada, se você acompanhar a atividade, se você não for só contemplador dela, se você for gestor dela em nível municipal, você vai aquilatar o impacto e vai pedir uma revisão por ele. E se não fizer a revisão? Ministério Público, microfone, tudo que vocês quiserem, rádio, televisão, foguete, tudo vale a pena. Mas tem que rever, né? Não pode ser assim. Depois, acompanhamento da evolução das receitas, que é outra grande oportunidade. VAF, só um minutinho, Lu, VAF, ISS, alvarás, etc. Claro, o ISS na implantação estoura. Montagem, estrutura, construção civil, aluguéis, etc, 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 etc. E aí você começa a mostrar a sua capacidade de gestor. A mineradora que vê você acompanhar nisso desde a implantação fala, aqui não tem terra de bobo, não. Eu sei com quem que eu estou lidando. E aí começa a existir a credibilidade e a respeitabilidade que o poder público precisa. Não é que o prefeito precisa, não. Vou repetir, na minha cabeça, o principal conceito de prefeito. Gestor temporário municipal. A gente passa. Então, o município é que precisa adquirir essa credibilidade e essa cultura, porque o outro vai seguir. O secretário de Fazenda vai seguir. Se ele não seguir, o técnico fazendário vai exigir que siga, porque existe a cultura da fiscalização e do monitoramento da atividade, inclusive através das receitas. Nós estamos caminhando para o final, pode ficar tranquilo. Em função das oportunidades e das estruturas que o empreendimento traz ao município, avaliar a possibilidade de utilização das estruturas para outras atividades. É lógico. Mineração, muito difícil você fazer mineração no centro urbano, né? Você pode até avizinhar, mas na maioria dos lugares você vai abrir estrada, você vai levar infraestrutura para lá. E você não vai aproveitar essa oportunidade de uma estrada aberta para fazer um condomínio empresarial nessa estrada que a mineradora acabou de abrir. E você não vai, toda a infraestrutura que ela levou para aquela região vai ser só para aquilo ali. Você é obtuso? Você só tem uma visão? Se ela está trazendo estrutura e infraestrutura para uma região, aproveite para potencializar a economia da sua cidade. Talvez, se ela não abrisse aquela estrada, ia ser, para o resto da vida, uma estrada vicinal ou um caminho de burro. Olha o que está fazendo. No meu tempo, mineradora levava internet, banda larga. Agora a internet tem até no céu, no purgatório, mas não tinha. Você não vai aproveitar? Olha o caminho que está abrindo, olha a estrada, a estrutura, saneamento, água, não sei o quê, papapá. Você não vai aproveitar isso para as outras atividades, não. Obtuso. Aqui não tem ninguém obtuso. Firmar acordo de cooperação técnica com a ANM, né? O nosso arcabouço legal, né? A nossa mantenedora da ordem da mineração, para fiscalização conjunta das atividades de mineração. Todo município tem direito de fazer o acordo. Utilizar a CEFEM para políticas vinculadas a objetos que visam a diversificação econômica local e programas estruturantes para o desenvolvimento permanente da sociedade, garantindo a transição para uma economia menos dependente do setor mineral. Claro, né? Se você tem milhões de CEFEM por ano, milhões de CMS trazido pela mineração por ano, você não vai destinar parte disso à diversificação econômica da sua cidade? Para, ao mesmo tempo que você vai viver na mineração, você vai diminuindo a sua dependência dela? Não tem condição. É o mais claro, está lá, tem que fazer, acompanhar de forma permanente o site da agência, atenção e revisão anual, isso eu estou falando para os municípios impactados por estruturas, etc. Vocês sabem como é que se faz, né, gente? Todo ano a agência interrompe e mantendo os critérios, avalia os novos índices. Eu tenho ferrovia no meu município? Tem. Quem informa para a agência? A NTT. Quantos quilômetros de ferrovia, quantos trens passaram ali carregados com matéria-prima que recolheu CEFEM? Porque tem gente que chega na MIG que tem trem de passageiro e quer receber CEFEM de impactado. Eu nunca vi passageiro de trem pagar CEFEM, né? Então, recolhimento,
Passou mais vagão na sua cidade esse ano, a tonelagem é maior, a tonelagem é menor, isso tudo muda. Estrutura, botou uma estrutura nova na sua cidade, botou uma barragem, ano passado não tinha, esse ano tem uma revisão. Então, você tem que acompanhar essa revisão anual. E se não tiver feito, se a agência não considerar, parte para cima do Bica. Parte para cima do Polac. Ó, doutor Roger, 40 anos de mineração, você sabe o que é estrutura de mineração? Vem cá que eu vou te levar para você conhecer um. Conhece até o rodapé delas. Então, mas quem tem que estar ali atrevidamente acompanhando se os critérios e os insumos que carregaram os critérios são de seu interesse? Você. Você não vai acompanhar ICMS? Deixa o Estado cuidar do seu ICMS para você ver. 75% é dele, 25% é da turma. Sabe quem que é a turma, né? Não acompanha seu ICMS, não. Não verifica se está declarado corretamente, não. Se você não vai tomar uma pancada. Ouro Preto e Mariana tiveram um litígio de ICMS uma época, a mineradora recolheu errado para um dos municípios, um teve que pagar o outro durante anos. Tem que acompanhar, o interesse é seu, a receita é sua. Eu não sei como é que pode um troço desse desenvolver um relacionamento institucional permanente com as mineradoras, buscando oportunidades para que os municípios e para empresas, de forma que ambos trabalhem pela legitimação da exploração mineral nos seus territórios municipais, com foco no licenciamento social, tão amejado em operações de alto impacto ambiental, social e econômico, como se apresenta a atividade de mineração. Isso eu estou dizendo aqui algumas das possibilidades que você pode discutir o ano inteiro com a sua mineradora. Teve um ano, Ângelo, que sem o seu aval, eu falei com o presidente da Vale uma vez, eu não entendo vocês gastarem, eu vou tentar lembrar a cifra, tá? 30, 40 milhões na restauração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é aquela belezura que nós adoramos, mas isso tem que ser com sobra. E as igrejas de Ouro Preto? E as de Itabira? E as de Itabirito? E as de Barão? As de não sei de onde, não sei de onde, não sei de onde. É lá que você tira o resultado do seu imposto de renda? É lá que você declara isso tudo? Agora, isso tem que ser uma constante construção com a empresa durante o ano inteiro. Né? A qualificação de mão de obra. Itatiaia-Sul, há pouco tempo, falou com uma das mineradoras que está lá. Você reclama que você não tem mão de obra da minha cidade para trabalhar aí. E quando você vem fazer curso de qualificação profissional, que você vem oferecer curso de movelaria, construção de móvel, você quer que eu fique fora de sua mineração mesmo? Você não está em Ubá, não. Você está em Itatiaia-Sul. Eu quero curso de qualificação que me coloque o cidadão dentro do seu negócio. Está querendo expulsar o cara de lá? Você vai construir, você faz mineração ou você constrói móvel? Então, é esse diálogo, é a construção do diálogo o ano inteiro sobre saúde, sobre educação, sobre gestão ambiental. Qual é a mineradora que não quer fazer parceria com política de gestão ambiental com o município? Elas apanham o dia inteiro por causa disso. Agora, propõem para ela bons projetos. Mas, para propor, tem que ter diálogo. Diálogo não significa subserviência. Diálogo não significa baixar o pescoço. Diálogo não significa puxar saco. Diálogo é capacidade de conversar de igual para igual, principalmente se você estiver qualificado para esse diálogo. Aí você pode conversar. Finalmente, a fim de potencializar os ganhos advindos da mineração e minimizar os seus impactos, faz-se necessário que os municípios não sejam espectadores da atividade, mas que cumpram o seu papel de gerir, em âmbito público municipal, a exploração mineral dos seus territórios. É isso que nós pensamos. É assim que nós pensamos. Conversar de igual para igual, desde que nós estejamos preparados, e o Congresso é para isso. Se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que vocês vão ter um orgulho enorme de ser gestores de cidades mineradoras ou impactadas dela, e a AMIG terá muito prazer em auxiliá-los nessa missão sua, tá bom? Muito obrigado e um bom dia para vocês.